Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre notação científica. Muitas vezes é conveniente escrever alguns números que são muito grandes ou que são muito pequenos, como potência de base 10. Às vezes simplifica, né? Facilita na hora da gente fazer alguns cálculos. Então, antes da gente ver o que é notação científica, vamos ver o que são potências de base 10. Como escrever um número em potência de base 10, ok? Aqui nós temos um exemplo, 140 milhões. Esse número é aproximadamente o diâmetro do planeta Júpiter. Então, o diâmetro do planeta Júpiter é aproximadamente 140 milhões. É um número muito grande. Nós podemos escrever esse número em potência de base 10. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte. 14 vezes 10, a gente tira o 14 dali, não é? Vezes 10. Vamos contar quantos zeros tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Então, escrevemos esse número aqui como potência de base 10. 140 milhões é igual a 14 vezes 10 elevado à sétima potência. Aqui nós temos mais dois exemplos de números, um muito pequeno e o outro não tão pequeno assim, mas são números decimais. Vamos escrevê-los em forma de potência de base 10. Primeiro esse aqui, é um número muito pequeno. Então a gente vai pegar o último algarismo aqui que nós temos é 1. Então é 1 vezes, aí vem a potência de base 10. 10. Vamos contar quantas casas decimais tem depois da vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então vai ficar 1 vezes 10 elevado a menos 10. O expoente fica negativo porque é um número decimal. 0,00000, um monte de zero e depois o 1. Ok? Esse outro aqui, 0,005. Então nós vamos pegar o último número. O último algarismo aqui, 5. Então vai ficar 5 vezes. Aí vem a potência de base 10. Vamos contar as casas decimais. 1, 2, 3. Então 5 vezes 10 elevado a menos 3. Um outro exemplo aqui, um número não tão grande, mas que nós podemos também escrevê-lo em potência de base 10. 5.000. Então é 5 vezes 10. A gente vai pegar 5 porque o algarismo aqui é o 5. O primeiro algarismo é o 5. Vezes 10. Vamos contar quantos zeros tem depois da vírgula. Aliás, quantos zeros tem nesse número. 1, 2, 3. Então fica 5 vezes 10 elevado ao cubo. Observe a diferença entre um exemplo e o outro aqui. Ó. Em uma potência de 10 ficou com expoente negativo e o outro ficou com expoente positivo. Observe a diferença entre os dois números. Ok? Então vamos ver agora o que é a notação científica. A notação científica é uma multiplicação de dois fatores. É quando a gente escreve um número muito grande ou muito pequeno como uma multiplicação de dois fatores, sendo que o primeiro fator tem que ser maior que 1 e menor do que 10, ou seja, o primeiro número tem que ser maior que 1 e menor que 10. E o segundo número, o outro fator da multiplicação, é uma potência de 10. Vamos ver alguns exemplos. Vamos ver um exemplo aqui. A distância entre o Sol e a Terra é aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Então, para a gente ir da Terra até o Sol, né, teríamos que percorrer 150 milhões de quilômetros aproximadamente. Vamos escrever esse número em forma de notação científica. A notação científica tem que ser uma multiplicação de dois fatores. O primeiro fator tem que ser um número maior do que 1 e menor do que 10. Então vamos pegar aqui, ó, o 15. 15. E o segundo fator tem que ser uma potência de base 10. Só que esse 15 ele é maior do que 10. Então a gente tem que colocar aqui uma vírgula. Então 1,5 vezes 10. Vamos contar. Se a gente colocar a vírgula aqui, vamos botar a vírgula lá, né? Foi 1,5. O que sobrou depois da vírgula? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Então, 150 milhões de quilômetros, escrito em notação científica, ficou dessa forma aqui, 1,5 vezes 10 elevado à oitava potência.
Mais um exemplo aqui, 5 milhões. Não é? Vamos pegar aqui o número que não é o zero aqui, né? Para ser o primeiro número da multiplicação. 5. Notação científica é uma multiplicação de dois fatores. O primeiro fator tem que ser maior que 1 e menor que 10. Então, 5 é maior que 1 e é menor que 10, tá ok. E o segundo fator tem que ser uma potência de base 10. Então, já está aqui a base 10. Agora, qual vai ser o expoente dessa potência? Vamos contar quantos números tem lá, tirando 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tem 6 zeros. Então, 5 vezes 10 elevado à sexta potência. É aquele número lá escrito em forma de notação científica. Outro exemplo aqui, 0,003, para escrever em forma de notação científica. O último algarismo aqui é 3 vezes 10. A notação científica, a regra diz que o primeiro termo da multiplicação tem que ser maior que 1 e menor que 10. Então, o 3 ele é maior que 1, ele é menor que 10, tá certo, tá ok. E o segundo número tem que ser o segundo fator tem que ser uma potência de base 10. Então, aqui já está a base 10. Vamos contar agora quantas casas decimais tem depois da vírgula. 1, 2, 3. Então, 10 elevado a menos 3, ok? Sempre que o número for um número decimal, o expoente da potência de base 10 vai ser negativo, certo? A notação científica, basicamente, é escrever o número em potência de base 10. A diferença é que, na notação científica, há uma regra que o primeiro termo da multiplicação tem que ser um número maior que 1 e menor que 10, certo? No começo do vídeo, nós vimos um exemplo, né, que era a distância, era o diâmetro aproximado do planeta Júpiter, 140 milhões. Escrevemos esse número em potência de base 10, deu 14 vezes 10 elevado à sétima potência, ok? Se a gente for escrever esse número em notação científica, esse 14 vai ter que mudar, e não pode ser 14 mais. Por quê? O primeiro termo da notação científica, o primeiro fator, tem que ser o número maior que 1 e menor que 10. Então, não pode ser 14, porque 14 é maior que 10. Então, para isso, a gente vai colocar uma vírgula aqui, ó. Vai ficar 1,4 vezes 10. Era uma potência, o expoente era 7, era 10 elevado a 7. Então, se a gente botou uma casa decimal aqui, vamos acrescentar mais um número lá. Então, no lugar do 7 fica 8. Então, aqui está escrito em forma de notação científica, ok? Então, esse foi um vídeo explicando o que é notação científica.